Culpa, tóxica e vergonha, as prisões invisíveis da sua alma. Você é aquela pessoa que carrega muitas culpas e muitas vezes ela não é sua? Descubra como soltar esse peso agora. É o tema deste vídeo. E quer saber mais? Você quer saber qual é a diferença entre culpa e vergonha? Quais são as dores que estão por trás e que acende essas feridas? O que acontece no seu corpo quando você carrega esses pesos, essa culpa durante muito tempo? Quais são os desafios de viver quem tem culpa ou vergonha? E padrões para você que é mulher e para você que é homem, do feminino e do masculino ferido, que vai gerar mais ainda dessa dor, da culpa e da vergonha. E dicas de como identificar e começar a amenizar. Tudo isso nós vamos falar nesse vídeo ainda hoje. Vai perder? Você vai perder do que nós estamos passando aqui para vocês, essas preciosidades. Quem eu sou? Eu chamo Larissa Maciel e trago da minha vivência de anos de enfermeira, cuidando do corpo físico, e alio isso a sensibilidade de ser terapeuta, mergulhando cada vez mais nas suas dores emocionais, mentais e espirituais. O tema de hoje é a culpa, como amenizar. A gente vai falar que a culpa, ela aprisiona e drena a sua energia vital. A culpa tóxica e a vergonha são emoções humanas, então todo mundo tem, naturais, quando a gente tem pequenas doses. Mas quando se torna um pano de fundo da nossa vida, você é aquela pessoa que carrega uma culpa e vive nessa culpa durante anos. Ela rouba a sua alegria, a espontaneidade e até a sua saúde física. Então, para que viver assim? Vamos prestar atenção nessa live, nesse vídeo. Só por aí já cabe o botãozinho de inscrição para que você fique cada vez antenado, eu trazendo coisas para expandir a sua consciência, para aumentar o seu autoconhecimento. Então, qual a diferença entre culpa e vergonha? Você sabe? Coloca aí nos comentários para ver se você sabe. A culpa está ligada ao que eu fiz. É a sensação de ter cometido um erro, de ter prejudicado alguém ou me prejudiquei. De alguma forma eu me prejudiquei, falando, fazendo ou agindo, ou até agindo principalmente impulsivamente. É isso que eu queria dizer. Quase que não sai, né, gente? A vergonha. Qual a diferença da vergonha para a culpa? Ela está ligado ao que eu sou. Um é o que eu fiz para alguém ou para mim mesmo. E a outra, que é a vergonha, é pelo que eu sou. É uma sensação que a gente tem de sentir inadequada, de não ser suficiente ou de estar quebrada por dentro. Sabe aquela sensação? Eu tô quebrada, parece que me falta, eu sou inadequada, eu não sou digna, eu não sou merecedora das coisas. A culpa diz, eu errei. A vergonha diz, eu sou o erro. Olha o peso disso, gente. Você sabia essa diferença? Coloque aí pra mim nos comentários se você sabia a diferença. Gente, aqui tá chovendo bastante. Qual a dor emocional? O que acende essas feridas da culpa e da vergonha? Muitas vezes começou lá atrás, na sua infância, quando seus responsáveis, seja os pais ou quem te criou, tinha críticas severas, faltava validação, ou seja, tudo que você fazia era errado, ou te culpava de alguma coisa, porque você não cuidou do seu irmão, porque você não fez sucesso, porque você é um burro, porque você não sabe fazer isso direito. E tinha punições muito desproporcionais, ou a pessoa te destratava, né, no caso seus responsáveis, e faltava afeto, ou seja, era como se você fosse errado. Tudo que você fazia, você ganhava. O culpado é você. Por que você fez isso? Por que você não agiu assim? Por que você não fez isso? Mudou isso? Então, as punições eram, às vezes, agressões verbais, que essas deixam marcas, mas também tinha agressões físicas.
crianças que cresceram em ambientes muito rígidos, onde o pai, principalmente, que é a figura que é mais forte para isso, aprende a responsabilizar você por tudo, até pelo que não é delas. Por exemplo, ser pai da criança. Ele coloca, se você tem que ser responsável, você tem que fazer isso. Mas a criança não tinha maturidade, ela era criança. Entende, pai e mãe? Ela era criança. E aí ele responsabilizar. Por que você não fez isso? Mas ela não tinha maturidade. Por exemplo, com 4, 5 anos, até os 7, você está copiando o papai e a mamãe ou quem te criou. Então você não tem uma cognição formada sobre o que é certo e errado. Tanto é que criança, se você não falar, ela vai e coloca a mão na chapa quente. Então, como que responsabiliza uma criança? Por que ela colocou na mão na chapa quente? Ou ficou perto do fogão? Ela não tem maturidade para isso. E isso vira um padrão lá na sua vida adulta, querida, querido. E essas culpas são carregadas, muitas vezes elas não são suas. Por exemplo, responsabilizar porque o fim do casamento, responsabilizar porque os pais eram descontrolados emocionalmente e brigavam demais e colocavam essa culpa na criança. Nós brigamos porque você fez isso, porque você deixou de fazer isso, né? Então essa culpa não é dela, a culpa são porque os pais brigavam e queriam um bode expiatório e era a criança. Ou casais que ficaram casados por obrigação, né, por conta do nascimento de um filho. E essa criança vestiu a vergonha como identidade. Cresceu sendo adulta, além de ter vergonha, porque foi eu que separei meus pais, foi eu que provoquei um acidente, sei lá o que foi, e isso vira um padrão na vida adulta dessa pessoa. E o que seu corpo, o que a bioquímica do seu corpo faz? Você sabe, quando você está num estado de culpa ou vergonha, como o seu corpo reage? A culpa e a vergonha ativam essa parte aqui do cérebro, ó, o córtex pré-frontal e o sistema límbico, fica aqui no meio, gerando para você o quê? Ansiedade, estresse. Além da culpa e da vergonha, você tem ansiedade, estresse por ser inadequado, por não ser perfeita, por ser defeituosa. Porque lembra, foi você que foi responsabilizado pela separação dos seus pais, por exemplo, né? Aí, o que acontece também no seu corpo? Você libera o hormônio do estresse, que é o cortisol. E esse hormônio, porque se sente culpa ou vergonha demais, que na verdade tudo é a vergonha de existir, a vergonha de ser a pessoa que você é, de uma identidade que fizeram, de uma carga, de um peso que te colocaram, vai desequilibrar o seu sono, vai engatilhar compulsões, você vai ter compulsão por comer alguma coisa para diminuir esse estresse e essa ansiedade, entende? Então você come alguma coisa e que isso também vai causar um aumento do cortisol lá em cima, o seu sistema imunológico. Você é aquela que tem as ites, a faringite, a amidalite, a gripe recorrente. Por quê? Ou a gastrite, né, dependendo do alto grau de ansiedade. Então o seu sistema imunológico vai estar sempre com problemas. O corpo vai entrar num alerta permanente. É como se você tivesse de frente um dinossauro ou um pitbull babando na sua frente e você não tivesse para onde correr. Você está sempre devendo algo ou se sentindo ameaçado, né? Os detalhes, quais são os desafios de você viver na culpa e na vergonha? Você tem dificuldade de tomar decisões, está sempre com medo de errar. É óbvio que você é a vergonha e a culpa, então eu não posso errar, mas eu acho que eu vou errar porque eu já sou culpada de tudo mesmo. Autossabotagem. De forma inconsciente, você se impede de prosperar. Por quê? Você é o erro, você é o defeito. Você pode prosperar? Não. Relações frágeis. Você, naturalmente, que é vergonhosa ou vergonhoso, vai atrair o quê? Abusadores. Abusadores emocionais. Se você teve violência física, um abuso físico, você vai atrair uma pessoa que é abusador fisicamente, ou seja, te agride. Vai ser uma pessoa que é fácil de ser manipulada, porque lembra? O manipulador, ele usa da artimanha da culpa para te colocar naquele lugar. Então, você vai ter sempre essa pessoa, vai se sentir desvalorizado. Por quê? Porque você é culpado de tudo, porque você é a vergonha, você é o defeito, você é o erro.
Entende? A desvalorização sua vai ser tão grande que você vai ser mais ou menos quando você entra numa casa, não tem aquele capacho, aquele tapete. Você vai ser aquilo para muitas pessoas. Você vai se desvalorizar e vai deixar que as pessoas abusem, pisem em você. E fora isso, você tem um sentimento de estagnação. Você, não importa o quanto você conquiste, nunca parece o suficiente. Já sentiu assim com esse desafio? Padrões no feminino e no masculino ferido. No feminino, as mulheres se sentem culpa por dizer não, por descansar, por não corresponder às expectativas. Ela tem vergonha do corpo, vergonha do que ela sente, vergonha de se sentir vulnerável. Estou me sentindo vulnerável, então eu não peço ajuda, então eu aguento tudo. No masculino ferido, né, nos homens, o que pode acontecer? O homem que sente isso, a culpa por não se prover, ou seja, né, aquele homem autossuficiente, ele não se sente forte o tempo inteiro, porque ele acha que ele é fraco, vamos dizer assim, para prover, para ter dinheiro, para ter conquistas. E no homem também essa vergonha é expressa em forma de fragilidade, medo ou necessidade de pedir ajuda. Geralmente, os filhinhos da mamãe são assim por conta dessa culpa. Por exemplo, se você cresceu porque o seu pai separou da sua mãe e você entrou nesse papel de marido da sua mãe, por quê? Porque essa cadeira ficou vaga. Alguma figura masculina tinha que entrar lá. Então, essa necessidade de pedir a ajuda da mamãe é muito forte. A culpa e a vergonha, ela vira máscaras, como que a pessoa que é muito perfeccionista, é rígida demais, ela tem uma autodepreciação, desvalorização, ela se acha menos, ou seja, se acha inferior. Então, que dicas eu posso te dar para identificar e começar a amenizar essa culpa, essa vergonha? Primeiro, você precisa identificar a origem. Pergunta: de quem é essa culpa? Por exemplo, que meus pais me colocaram. Não é minha. Eles acabaram o relacionamento, então foram eles que acabaram. Quem me fez acreditar que eu não era o suficiente? Quem me falou lá atrás? Lógico, com o terapeuta, com o psicólogo, isso vai ficar mais fácil. Eu estou aqui à disposição para te ajudar a identificar e ressignificar essa culpa e essa vergonha. Você precisa primeiro trazer a consciência, porque tudo que está oculto, não tem como melhorar nada que está oculto, que está nas sombras. Você precisa trazer à luz a consciência. Por isso, escreva um diário em que como que você se sente em relação a certa situação. Se você sente culpa ou vergonha. E como isso começou? O que a pessoa falou? Qual foi a situação que expôs esses gatilhos? Você pode também mudar o diálogo interno. Substitua eu sou o erro por eu estou aprendendo. Então eu posso errar, porque eu não sou perfeita no sentido de não poder errar. Eu estou no meu processo de aprendizado. Pratique o autoacolhimento. Fale consigo mesmo, escreva no diário. A escrita terapeuta é muito interessante. Falar com um terapeuta, falar com um psicólogo ou falar com um amigo querido ou uma amiga querida. Movimente o seu corpo, faça atividade física e faça respiração consciente, ou seja, o ato de eu inspirar e expirar, eu coloco que eu estou fazendo aquilo. Por quê? Reduz o cortisol e traz mais clareza. Mas você também pode buscar o apoio terapêutico, como eu falei. O caminho é muito mais pesado quando você se sente sozinho. Quando você tem suporte, você acelera as suas culpas, a sua vergonha, quando ninguém te ajuda. Agora, quando isso é auxiliado, ressignificado, você pode diminuir essa pressão, esse peso mesmo que você colocou. Então, a culpa e a vergonha não precisam ser a sua morada, gente. Elas são apenas um visitante que vai te mostrar onde as suas feridas podem ser curadas. Você não precisa carregar essa mochila é muito pesada. Quando você olha para essas emoções com a compaixão, né, o acolhimento, aprendendo a soltar os pesos que nunca foram seus, isso faz com que você
crie uma qualidade de vida. Tire esse peso, tire essa sobrecarga que você mesmo às vezes se colocou, ou que alguém colocou e você continua só somando esse peso. E lembre-se, você não precisa ser perfeita, perfeito. Para ser digna de ser amor, você já é suficiente. Simplesmente porque você existe, porque o Criador, o Pai de tudo que é, Ele te ama do jeito que você é, do jeito que você veio, e viva essa experiência. Bom, eu sei que é uma informação pesada, mas coloque nos comentários ou até compartilhe com um amigo que você sente, ou uma amiga que sente, se sente muito culpado, tudo ele pede desculpa. Sabe aquela pessoa que tudo pede desculpa pelo que ele faz? É um peso muito grande, é uma vergonha por existir. Você pode fazer o compartilhamento generoso, comentando aí também. Colocou e coloque se você gostou ou não, mesmo com essa chuva que está acontecendo aqui, se você gostou ou não desse tema, se ele foi relevante para você, porque trouxe autoconhecimento. Bom, vou ficando por aqui e até a próxima!